Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Tomar aqui um pouco de água, tá? Fiz uma merenda ali, tá? Agora tomar um pouco de água aqui para a gente continuar a segunda parte do tema de hoje, tá, pessoal? Então, qual foi o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Você lembra-se? Lembra ou não? Vamos cá, vamos ver aqui. Então, o que é o mundo invisível, né? Então, o que é que a gente viu aí que é esse mundo invisível? É um conceito, né, que se refere tudo aquilo que não é perceptível aos olhos, ao sentido convencional humano, né? E diz pode incluir fenômenos naturais que escapam à nossa visão, né? Como partícula, radiação ou até dimensões espirituais. Ou então um conceito filosófico que depende do contexto. Então, um conceito filosófico é que esse mundo invisível também pode ser aquele grupo sociais da sociedade que é marginalizado, é ignorado pela sociedade. Então, um conceito filosófico para isso é isso, desse conceito de mundo espiritual. Entende, pessoal? Então, ele diz que esse conceito mundo espiritual, mundo invisível, se pode se declarar o mundo espiritual como aquelas pessoas que são ignoradas na sociedade. Pode ser também fenômenos que acontecem na nossa vida que a gente não está vendo com os olhos, como a bactéria, né? Partículas, radiações que a gente não está vendo. Mas agora não existe? Entende, pessoal? Tem tanta coisa que a gente não vê e existe aí, tá? É muita ignorância das pessoas, tá, pessoal? Acreditar que o mundo espiritual, o mundo invisível, não existe. Então, foi a pergunta que eu coloquei. E por que temos que crer na existência do invisível? Por quê, pessoal? Porque agora temos o inimigo, tá? Que está trabalhando no invisível contra a nossa alma. E você precisa enxergar isso. Então, o desperto, aquele que desperta, ele percebe isso. Que existe um mundo invisível que está tendo influência aqui no nosso mundo físico. Ou você crendo ou não crendo, tá? Vai ter influência. E tá tendo, tá? Tá tendo influência aqui no nosso dia a dia. Aí o que mais, pessoal? Vamos continuar. Cadê onde a gente parou? Aqui. Ele fala: o metafísico é transcendendo as barreiras dos olhos naturais. Então, aquela pessoa que é metafísico, né? Ele transcende a barreira dos olhos naturais. Então, ele não vê só com esse olho natural. Somos desafiados a reconhecer a existência de um mundo invisível, mais real do que aquele que percebemos. Então, a realidade, pessoal, é o mundo lá, tá? Aqui é a ilusão, tá? É ruim a gente saber disso, né, pessoal? Mas é isso, é para que você tome consciência dessas coisas. O que você está passando aqui, por isso que os apóstolos escreveram isso. Agora que você é espiritual, né? Busca as coisas do alto. Então, as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são passageiras. Ele está dando esse recado para quem, pessoal? E as coisas que não se vê são eternas. Ele está dando esse recado para quem? Para a sua consciência. Porque ele sabe que você é eterno. Tá? Então busca as coisas eternas, busca as coisas espirituais, mesmo você estando aqui, pessoal, passando aqui, né, peregrinando aqui por essa terra aqui, tá, pessoal? É assim que a gente que é espiritual tem que viver, pessoal. Porque se a gente for viver apegado, nossa, pessoal,
Estou vendo muitos de religiosos, diz que é espirituais, tá? Tudo apegado à matéria. Tudo. Coração, colocando no dinheiro, tá? Então, tudo então. Essas pessoas ainda estão dormindo. Estão em um grupo, estão crê em Cristo, crê até em Cristo, tá? Mas estão ainda errando o caminho, fazendo outras coisas aí que os pastores mandam, porque estão cegos, estão dormindo ainda. Então, eu estou tentando acordar essas pessoas para ela perceber isso, tá? É difícil, tá? Porque não é fácil. Eu não quero tirar a fé dela, eu quero que ela coloque a fé dela no verdadeiro, em Cristo, no Filho de Deus. Então, você tem que colocar a fé nesse verdadeiro, tá, pessoal? Então, ele fala, à medida que exploramos o relato impressionante da Bíblia, somos levados a refletir sobre a verdade, de que muitas vezes o que não vemos é mais significativo do que o que vemos. Então, quando ele deve ter lido essa parte de Paulo, né? Paulo disse, atentável para as coisas que não se vê, não naquelas que você está vendo, porque aquela que você está vendo é passageira. Ele está dando um recado para o seu espírito. É por isso que eu falei para você, a mensagem toda da Bíblia é para a nossa consciência, é para o nosso espírito. Ele está preparando o nosso espírito, nossa alma, pessoal. Tá? E muitos não sabem disso, tá? E aí o espreterista, ele quer colocar tempo, tá? O espírito não existe tempo, tá, pessoal? Aí ele fala, tudo que está à nossa volta, do menor grão de areia ao mais patentoso do universo, foi criado livremente por Deus. Mas a obra do Senhor não se resume ao que vemos. Então, a obra de Deus não se resume ao que você está vendo aí, praia, mar, céu. Não é só isso, tá? Tem coisas invisíveis que você não está vendo. Então, não se resume naquilo que você está vendo, tá? Tocamos ou podemos descobrir como instrumento de laboratório. Então, aquilo que você descobre, o microscópio, a bactéria, tá? Não é só isso aí que Deus criou. Tem coisas invisíveis aos nossos olhos que a gente não tá vendo, tá? Aí ele fala, além do mundo visível da matéria, existe um mundo invisível, que nem por isso deixa de ser menos real. Então, o mundo invisível é mais real do que esse. Nossa, irmão Samuel, é mesmo? Não, não. Eu estou vendo aqui as coisas, é mais real do que esse, pessoal. Esse é o engano para a sua consciência, entende? É o engano da sua. Porque essas coisas é passageiro. E o espiritual é eterno. Aí ele fala, pelo contrário, tanto da dimensão mais rica e profunda de toda a criação. Então, pelo contrário, a criação de Deus, a mais rica de toda a criação, é a espiritual. Entende? E isso que as pessoas precisam entender, tá? Aí ele fala, a Bíblia nos mostra claramente a dualidade do mundo em que vivemos. Ele é um tanto natural quanto espiritual. Então, a dualidade, a duas realidades interagem e influenciam a nossa experiência. Então, essas duas dualidades, tanto a natural, que é a física, né, e a espiritual, estão interagindo aqui conosco, estão influenciando agora o ser humano, a gente, tá? Não tem como, pessoal. Agora, qual é a frequência, né? Os espíritos que estão influenciando você? A pergunta é essa. Espírito de, como é vibração alta, elevada, os anjos, os mentores, ou espíritos de baixa vibração? Espírito maligno, de mentira, de engano. Você tem que ver, mas está influenciando.
Se você não for influenciado por Deus, você vai ser influenciado pelo maligno. É claro, pessoal, tá? Não existe meio termo. Eu não creio, eu não vou acreditar em nada, então não vou ser influenciado. Não existe isso. Na hora que você disser que não crê em nada, entrar na descrença, pronto, você já vai ser usado pelo maligno. Não tem para onde correr, pessoal. Você tem que tomar a decisão, a consciência está aqui para escolher um lado. E o próprio Deus disse: espero que você escolha o bem, escolha a vida, tá? Tá claro na Bíblia, tá? Aí ele fala: foi Deus que criou todas as coisas, a visível e a invisível. Então, todas as coisas foram criadas por Deus, tanto a que a gente está vendo, quanto a que a gente não está vendo agora. E é ele que comanda o universo em todo o âmbito, com poder e glória. Então, é ele que está aí no controle, controlando a situação, tá? Para não descambar, né, pessoal? Aí ele fala: é também por meio da palavra de Deus que possamos entender nossa existência, nosso propósito, nossa identidade e destino. O mundo e tudo que nele existe, né? E o mundo e tudo que nele. Então, a gente é através da palavra de Deus que vai trazer entendimento da nossa existência, do nosso propósito, que é que a gente, do nosso identidade espiritual, nosso destino para onde a gente vai e o mundo que tudo que nele existe. Então, a palavra de Deus vai nos esclarecer essas coisas. Aí ele fala: ela nos auxilia para conhecermos melhor a dinâmica da realidade natural e espiritual. Então, para a gente conhecer essas duas realidades, que a gente está aqui, tá? As questões da luta entre o bem e o mal, a soberania do Senhor, sobre tudo que existe ao seu maravilhoso plano de salvação. Então, é através dessa palavra que a gente vai ter entendimento dessas coisas. Leia. Quando eu falo leia, as pessoas não lêem, tá? Tá até comentando e até falando bobagem que não sabe. O que mais? Estamos diante ou dentro do mundo. Então, a gente está diante do mundo ou dentro do mundo. A gente é a consciência. Então, a gente entrou no corpo para estar dentro do mundo, pessoal. Tá? Então, a gente está dentro do corpo para a gente experimentar esse mundo. Porque se você não tem um corpo, você não experimenta as sensações que tem nessa realidade. Você é um espírito aí, não experimenta. Por isso que os espíritos malignos, né? Ele não pode interagir se ele não conseguir usar um corpo. Ele não sente a sensação. Então, por isso que tem muitos obsessores as pessoas, tá? Porque esses espíritos morreram com vontade de muitas coisas, de comer, de vício em bebida, em cigarro, tá? Então, pessoas que estão agora usando aqui, algum espírito se junta ali para sentir a sensação. Porque ele, para sentir a sensação das coisas materiais, ele precisa de um corpo. Então, ele não tem, então ele encosta no que tem. Então, por isso que diz encosto, né? Tem muita gente aí com encosto, tá? Porque quem tem vício, pessoal, já foi, tá? Tem um encostinho aí do seu lado, tá? Ele tá aí para querer a energia, tá? A sensação das coisas que você tá usufruindo aqui, tá? É só isso, tá? E vai perturbar você, tá? Aí ele fala: nada fora da realidade. Então, encontramos e queremos explicações de tudo e para tudo. Então, quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo, fica procurando explicação de tudo para tudo. De maneira que, quando embarramos com a necessidade de saber de onde viemos, para que existimos, vamos nos deparar com outro mundo invisível. Então, quando começa essas perguntas surgir, é que a gente vai começando a entender, tá?
Tem que despertar. Então, isso é o despertar. O cara já vai fazendo pergunta: por que eu estou aqui? Qual a intenção de eu estar aqui? Né? Você vê as pessoas até tava no corpo, perdeu o corpo, foi embora, aquele corpo você viu enterrar, né? Aí é a morte. Aí diz, nossa, vai acontecer isso comigo. Mas por que eu estou aqui? Entende? Então bate essas coisas. Então, você vai deparar com outro mundo, mundo invisível. Aí ele fala, daí a necessidade de termos fé, ou seja, acreditar em coisas invisíveis. Então, daí vem a nossa fé, pessoal. E é onde tem muitos agora espíritos usando pessoas nas redes sociais, pessoas até influentes aí, tá no meio, para tirar a sua fé, querer matar a sua crença, querer que você não acredite no mundo invisível e espiritual. Então, essa pessoa está trabalhando para quem, pessoal? Quem é que quer esconder isso? Hum? Pelo comportamento, você dá para perceber que tem coisa maligna por detrás. Não pode ser isso, tá? Enquanto Deus está trazendo informações através dos apóstolos, deixaram informações para a gente compreender essas coisas, tá? Aí ele fala: haveria outra vida após a morte? É uma pergunta. Haveria? Aí se encontra a grande visibilidade que faz renascer a necessidade da fé. Então, daí quando você faz essa pergunta, nasce aquela grande visibilidade. Então, você querer buscar por uma coisa invisível. Aí nasce a fé. Então, por isso que a gente precisa da fé, pessoal. E até aumentar essa fé, tá? Se sua fé tá baixa, vá trabalhando a espiritualidade. Quem ficar aqui no meu canal vai ter a fé aumentada, tá? Não derrubada a fé, tá? Vai aumentar a sua fé. Enquanto os outros grupos estão derrubando a sua fé, aqui não, aqui eu levanto a sua fé. Aqui você precisa de fé, precisa acreditar mesmo no invisível, tá? Quem é desperto tem que ser assim, pessoal. Pessoas dizendo que é desperto, mas não quer acreditar no mundo invisível. Ah, aí já fica difícil. Isso aí é inimigo, tá? Então, tem muitos desses daí com espírito maligno que está no meio tanto espiritualista como no meio evangélico. Eu vi no meio agora evangélico, né? Que era um pastor da igreja que chamou a igreja lá onde ele está, as pessoas estão dizendo, de pocilga. Pocilga é onde o puleiro, o curral dos porcos, lugar de bagunça, lugar de sujeira. Demônio! Então ele está dizendo que a igreja lá é do demônio, porque bagunça, porque Deus é Deus de ordem e decência, não é de bagunça, não é de pocilga. Entende, pessoal? Tá claro, essas pessoas estão declarando para que Deus ele está adorando. E vocês estão seguindo, tá? Mesmo esse pastor falando, as pessoas lá vão seguir lá com a igreja. Tá? Aí o que mais? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse mundo invisível? Esse mundo espiritual? Será que a Bíblia fala, pessoal? Ou não? Você entende, pessoal? A gente precisa ler, tá? Então vamos ler, tá? Porque a irmã mesmo aqui, uma pessoa falou que não tem outro canal que lê Bíblia, como eu estou lendo aqui. Não tem canal aqui nas redes sociais, não tem. Então vamos ler, porque não tem pessoas que não querem ler para você, não quer estudar com você, né? Então vamos lá. Colossenses 1:15, versículo 16. O Filho é a imagem do Deus invisível. Então, o Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus é invisível. Então, se uma pessoa fala que o mundo
o mundo espiritual não existe, ela já está dizendo que Deus não existe. Entende, pessoal? Porque Deus é invisível. Então, o Cristo é o Filho, é a imagem do Deus invisível. E é o supremo, e é supremo sobre toda a criação. Então, ele é supremo, tudo que ele fez. Pois por meio dele, de Cristo, né? Todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridade do mundo invisível. Então, existe aí reinos, tronos, governantes e autoridade no mundo invisível. Então, existe vários setores onde tem autoridade ali governando o mundo invisível. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele, de Cristo, né? E para ele. Então, para Cristo. Então, todas as coisas, que tanto a invisível como a visível, tudo é para Cristo. Tá, pessoal? O que mais? Efésios 2, versículo 1 até o 5. Vamos ler aqui. Vocês estão mortos por causa da sua desobediência e de seu muito pecado, no quais costumava viver como o resto do mundo, obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível. Então, quando a gente está na desobediência, no pecado, a gente está na escuridão, na ignorância, então a gente está sendo levado pelo um príncipe, um comandante, né? Do poder do mundo invisível. Então, Satanás é um deles. Ele tem aí o trono dele aí das trevas, tá? Então, a gente era comandado por ele. Ele é um espírito que opera no coração do que se recusa a obedecer. Então, todo aquele que se recusa a obedecer a Deus, né? Ao Espírito de Deus, ele não abre o coração, ele fecha. Por isso que pessoas que endurecem o coração aqui, eu não quero, tá, pessoal? Porque você pode virar do maligno. Tem que ser pessoas com o coração aberto para Deus. Todo aquele que recusa, né? Ele é um espírito que opera no coração daquele que recusa a obedecer. Então, no coração está dizendo na sua alma, no seu espírito. Todos nós vivemos desse modo, seguindo desejo ardente, inclinações de natureza humana. Então, todos nós estávamos assim. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivesse morto, né, morto espiritualmente, por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Então, foi pela misericórdia de Deus que a gente está aqui desperto, pessoal. A gente estamos crendo no mundo espiritual, a gente estamos crendo em Cristo, em Deus. Então, pessoal, como é que o cara fala numa live aí, muita gente dizendo que Cristo não existiu, é uma conversinha inventada? O que é que você está fazendo? Você está trabalhando para quem? Olha o que a Bíblia fala, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Mas Deus é tão rico que, embora tanto estivesse morto espiritualmente, né? Por causa de nós, ele nos deu vida juntamente com o cristão. Deus vida ao nosso espírito. É pela graça que vocês são salvos. Tá claro, pessoal? É só ler a Bíblia. Por isso que eu digo, leia. Leia a Bíblia, leia. Pessoas não querem ler, não querem ler. Porque quando você lê, clareia a sua consciência. Aqui no meu canal, vocês vão ler, tá? Vão ler junto comigo. Vamos ler também. Efésios 6, versículo 12 e 13. Aqui a gente lê, tá?
Pois nós não lutamos contra o inimigo da carne e sangue, mas contra as governantes, autoridade do mundo invisível. Então, estamos lutando contra essas autoridades governantes do mundo invisível, né? Quem é? A nossa consciência, contra grandes poderes neste mundo das trevas e contra espírito maligno nas esferas celestiais. Então, estamos lutando contra esses seres, não é contra carne e sangue, tá? Quem? A nossa consciência está lutando com outros espíritos. Portanto, vista toda a armadura de Deus, então, quem? Sua consciência se revista de Deus, da armadura de Deus, para que possa resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, o tempo quando vir mal, você possa resistir. Então, depois de batalhar, vocês continuarão de pé e firme. Então, quem é vocês? Aquele que estão espiritual conectado. Então, seu espírito vai continuar com vida em pé diante de Deus. Você não vai cair, você não vai ser morto espiritual. Entende, pessoal? Então, é muito claro, é claríssimo, tá? Eu não sei porque, por isso tem que ler. Aí, Colossenses 1,15. Ele é a imagem, Cristo, né? Do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo é a primeira coisa que Deus criou, tá? É o primogênito de todas as coisas que a gente está vendo, tanto a visível, a invisível. Cristo é o primogênito dessa criação de Deus. Aí o cara fala que Cristo é uma historinha, tá? Jesus é uma historinha, Cristo aí, né? Sananda, Yeshua, né? Qual o nome que você quer dar, né? é, Yoshua, né? Tem muita gente, tem vários nomes, mas está falando desse filho de Deus, tá, pessoal? Tá dizendo que ele não existiu, é uma história que conta. Entende, pessoal? E o pior de tudo, né? Eu vi também ele falando, dizendo que é, ele disse que não acredita em Cristo porque eles prometeu que ia voltar para os apóstolos e não voltaram. Os apóstolos morreram tudo. Entende, pessoal? É difícil, né? A pessoa não entende o que é que Cristo está falando. O que é que não entende. Aí ele fala, 1 Timóteo 1,17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Combate o bom combate. Então, olha aqui, pessoal, tem até a música, né, que os evangélicos cantam, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aqui, ó, eles tiraram desse versículo. 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos. Então, você vê, pessoal, a música dos evangélicos está falando. Ele é o Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Seja a honra pelos séculos dos séculos. Então, a música dos evangélicos tá boa, tá correta, pessoal. Muito boa. Tá? Porque está engrandecendo aquele que é único
que é digno de receber a sua adoração, da sua. E Deus está procurando, né, esses verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, pessoal. Tá certo, tá correto, tá? Aí o que mais? 1 Timóteo 6, versículo 16. Vamos ler. Ao único que é imortal, então, ao único que é digno de receber. A música está dizendo, pessoal, ao único que é imortal e habita em luz inacessível, então, que ninguém acessa e que ninguém viu e nem pode ver. Então, é esse Deus. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Recomendações aos ricos. Então, essas recomendações é para os ricos que se acha alguma coisa aqui, tá? Meu Deus. Essas pessoas porque tem aí alguma coisa, meu Deus. Essa daí tá dormindo aqui por causa do engano, da posição, o dinheiro. Então, o inimigo desse mundo vai usar essas coisas, tá? É por isso que ele dominou as mentes, colocou pessoas nesses setores aí, tá? Tá dominando aí a maioria. Então, a riqueza aí tá na mão dessas pessoas. Às vezes até maligna, tá? Às vezes até tá querendo matar a gente, querendo tirar a gente daqui, né? A gente não vive aqui. Principalmente que a gente que é espiritual, tá? A gente quer render louvor ao Criador verdadeiro. Então, essas pessoas têm que ser eliminadas. Na visão dele, tem que ser eliminadas. Mas se não é Deus, pessoal, esse Deus imortal, onde habita em luz inacessível, se não fosse ele nos protegendo, nos mantendo vivo aqui, a gente já ia, tá? Tchau. Você não ia ver mais Samuel aqui de jeito nenhum, tá? Mas só vê por causa da misericórdia de Deus, tá? Então, é por isso que eu agradeço, louva ele, ao único que é digno de receber. Ele é digno. A honra e a glória, a força e o poder é ele, tá? O filho dele fez todas as coisas. Então ele é o Deus que merece todas as coisas, tá? Honra, glória e louvor, tá? Aí o que mais, pessoal? Jeremias 5, 21. Agora, pois, atentai para esta palavra. O povo insensato e tolo, sim, vós que tende olhos, não quer enxergar, que tende ouvido e se nega a ouvir. Então, atentável para a palavra de Deus, pessoal. Olha o que Jeremias está falando. Profeta novo, né? O profeta novinho, igual a mim. É o profeta novo. Então, Jeremias, então, atentai para a palavra. O povo insensato e tolo não está atentando. Tem olho, mas não enxerga. Por quê? Os olhos espirituais estão fechados. Tem ouvido, mas nega-se ouvir. Então, tapa o ouvido, então endurece o coração. Então, não vai perceber as coisas, a palavra, que é principalmente a palavra espiritual. Então, quando eles pegam a palavra, leva tudo para o físico. Por isso que ele entende igreja como físico, batismo físico, né? O que mais? Ceia física. O que mais que ele faz aí? Ele diz que é o dízimo lá que não é mais é físico, tem que ir lá, tá? Então, essas pessoas estão entendendo assim. Tá fechado o entendimento espiritual. Ao que mais? Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, então, os apóstolos falavam das coisas invisíveis, tá? Olha quantos versículos estão falando. Seu eterno poder e sua natureza tem sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado. Então,
por tudo que foi criado, a gente pode entender que Deus, esse Deus invisível, criou todas, de maneira tais que as pessoas são indesculpáveis. Então, aquele que se debandear por inimigo são indesculpáveis, que ele não seja julgado. Porque você está vendo as coisas da criação de Deus. Tá tudo aí a criação desse Deus eterno, invisível, que mora em luz inacessível. Então, ninguém acessa. Só aquele que crê de coração acessa esse Deus. Através do caminho que é Cristo, tá? Aí ele fala, Hebreus 9,14. Mas quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente nossa consciência de comportamento que conduz à morte. Então, comportamento que conduz à morte espiritual. Para que sirvamos ao Deus vivo. Então, para que a gente agora, tá? Através do sangue de Cristo, mediante o Espírito dele eterno, né? Se ofereceu, então, esse Espírito agora está na nossa consciência e quer trabalhar na nossa consciência para que a gente sirva ao Deus vivo. Entende? Tá claro, né? O que mais? Atos 17, 29. Portanto, consideramos que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida, parte de arte de idealização humana. Então, a gente não pode acreditar, pessoal, que um Deus vai ser de ouro, de pedra. Então, pessoas que adoram imagem, pessoas que, tá, pessoal, quer colocar a divindade de Deus, desse Deus invisível, imortal, como uma estátua, alguma coisa, é coisa do maligno, tá? Tá querendo desviar. Então, Paulo viu, se a gente somos geração, né, de Deus, não devemos acreditar nessa divindade, assim, que é de ouro, uma estátua. A gente não pode. Esse Deus aí é o Deus invisível, né, pessoal? Você tem que adorar em espírito e em verdade. Então, quantas pessoas agora não estão fazendo isso? Alguma pedra, algum ouro, estátua de ouro, de prata aí, esculpida, né? Idealizada como forma humana. Não pode, pessoal, tá? É o engano que está desviando você da sua verdadeira, colocar sua crença no verdadeiro. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo e o que é que a gente faz? É trazer o entendimento para essas pessoas. Então, porque estão dormindo. E pior que essas pessoas são usadas para atacar a gente, tá? Ela vai ser usada pelo espírito do engano, porque a gente está tentando abrir os olhos, então ataca ele, tá? É isso que acontece, tá? Aí o que? Colossenses 2, versículo 9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, somente em Cristo está toda a plenitude de Deus. Então, toda a divindade, todas as coisas está em Cristo. Olha o que o cara falou. E quer dizer que Cristo não existe. Então, toda a divindade corporalmente está toda ali, toda a plenitude de Deus está em Cristo. Entende por que o cara que está falando isso, que Cristo não existe aí, não existiu Jesus, Cristo aí, não existiu Yeshua, Hamashia, ele quer dizer isso? Por quê? Porque o inimigo sabe, e Paulo sabe que toda a plenitude de Deus está em Cristo. Por isso que ele quer desviar você da fé de Cristo, pessoal. Por isso que essas pessoas querem matar sua fé. Faça você acreditar em outras coisas. Coloque sua crença em pedra, em estátua de ouro, de prata.
mas não coloca em Cristo. Isso é trabalho do inimigo. Ele está fazendo isso com as pessoas. Então, porque ele sabe, né? O inimigo sabe, Paulo também sabia, tá? Só quem não sabe é esse camarada aí. Que Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Tá? É em Cristo. Então, é nessa frequência que a gente tem que entrar. Se não, tá fora! Tá fora da espiritualidade. Aí, o que mais, pessoal? 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, toda você fica com os olhos voltados para esse mundo físico, não vem do Pai. Você fica colocando seu desejo, concupiscência, tudo você prendendo. Então, não vem do Pai. Você está preso. Está preso aí. E o maligno vai usar você, tá? Vai usar você para você batalhar contra a frequência elevada. Você vai ser um desse aí, que igual esse cara, trabalhando contra a fé. O que mais? 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Porque nada torcemos para este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e como nos cobrimos, estejamos contentes com isso. Então, que essa mensagem de Paulo está para quem? Para Timóteo, que era um discípulo dele novo, né? Era um rapaz jovem, novo na fé, e ele estava direcionando. Mas com o que ele está falando? Só com Timóteo? Não, ele está falando com as consciências, pessoal. Olha aqui. Então, porque nada torcemos para esse mundo. Então, o que ele está falando? Seu espírito não torce nada para aqui. Seu espírito, quando veio aqui, encarnou, você nasceu aí da barriga aí da sua mãe, tá? Você não torce nada, veio nu, está vestido agora, tem tudo aí, tem o que comer, e também não vai levar nada. Quando seu espírito deixar o corpo, se desencarnar, vai deixar tudo aí. Então, pessoal, você tem que ter essa consciência, né? Sua consciência tem que perceber isso, que você é uma consciência que entrou no mundo e não vai passar pelo mundo aqui para fazer aquela vontade que Deus quer que você faça e você vai embora. Então, você tem que tomar consciência disso, que você veio porque Deus permitiu para que você entrasse aqui no mundo e fizesse o trabalho, né, da espiritualidade e fosse embora. Então, não se apegue a nada aqui, coisas terrenas, tá? Se você tem um sustento, tem um teto, tem como se cobrir, esteja contente com isso. Não se atrapalhe com essas coisas, tá, pessoal, que você está vendo. Aquele que é espiritual. Quem não é espiritual tá grudado nessas coisas, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 João 2,17. O mundo passa. Então, de que mundo ele está falando? Esse mundo aqui, você vai passar pelo mundo. E a sua concupiscência, então, os seus desejos aqui. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que João escreve, pessoal. Ele está escrevendo isso para quem? Para a sua consciência. Ele está dizendo, olha, o mundo passa, tá? E a sua concupiscência. Mas se você é uma consciência que está fazendo a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Entende? Ele está dando esse recado para a sua consciência. Acorda, tá? Você que está dormindo aí, acorda, tá? Você está iludido por essas coisas que você está vendo? Acorda, tá? Para a vida, tá? É o que ele está falando, tá? O que mais? 1 João 5,4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, aquele que é espiritual, ele vai ter fé que ele vai vencer essas coisas desse mundo. Ele não vai ficar pegado aqui. Todo que é nascido de Deus. Então,
é nascido de Deus, é filho de Deus, então ele é um ser espiritual. Então ele busca as coisas espirituais. Ele vence essas coisas, ele tem fé para vencer. Muitos estão dizendo que tem fé aí para vencer. Está tudo apegado às coisas do mundo. Estão se atrapalhando aí na vida, tá, pessoal? Estão se embolando aí, tá? Mas é isso, até acordar, tá? Porque tá dormindo. Aí o que? Mateus 16, 26. Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou quem dará ao homem a recompensa da sua alma? Então, quem é que vai dar a recompensa à sua alma? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e você vai perder sua alma? Entende? Foi o que Cristo falou para aquelas pessoas. Você está fazendo loucura, tá? Você tem que conservar a sua alma. Esse é o bem mais precioso que Deus lhe deu, tá? Aí o que mais? 1 João 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem é que vence o mundo? É aquele que crê. Então você tem que crer. Como é que o cara diz que a gente não precisa ter crença nenhuma? Chega num canal desse aí, grande, aberto, a gente não precisa ter crença nenhuma. Como assim, pessoal? Então você não vai vencer o mundo, você vai ficar preso aí. Então, esse cara está trabalhando para quem? Coloca aí nos comentários para quem ele está trabalhando, pessoal. Se o que o apóstolo está dizendo, João, né? O apóstolo João. Se não, aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se você não quer crer, Jesus não existiu, Cristo não existiu, nele não é o Filho de Deus, então você já está condenado, você não crê. Você não vai vencer o mundo. Entende? Aí, o que mais? É, 1 João 2, versículo 15. Nossa, pessoal, é muita bobagem que eu estou vindo por aí, tá? É muita bobagem. Porque não lê a Bíblia. Olha aqui que João fala. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não ame o mundo, pessoal. Fica apegado a essas coisas, porque o seu amor, seu coração tem que ser entregue a Deus. É por isso que o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu... Então, seu coração tem que estar entregue a Deus. Mas você vai usar as coisas do mundo que Deus criou? Você vai usar. Mas não se apegue, é tudo de Deus, é tudo da espiritualidade. A gente não trouxe nada, a gente só está usando as coisas que Deus está nos dando para administrar. Tem que abrir a mente disso, porque senão vai ficar preso, vai ficar grudado em alguma coisa, tá? Não faça uma coisa dessa, pessoal. O que mais? João 17, 15 e 18. Não rogo que tire do mundo. Então, Cristo está orando, né, pessoal? Mas que proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também não sou. Olha a oração de Cristo. Santifique, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através da palavra de Deus, vai santificar os apóstolos e aqueles que crê em Deus, né? Santifica na tua palavra e a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu envio ao mundo. Então, Cristo estava enviando os apóstolos ao mundo, e aqueles que creem nos apóstolos, ele vai ser enviado para o mundo. Então, e o maligno, né, não gosta daquele que é espiritual, tá? Que crê em Cristo, ele não gosta. Então, mas Cristo, né, através da oração que ele fez lá para os apóstolos, ele não só fez para os apóstolos, mas fez todo aquele que ia crer no que os apóstolos iam escrever. Essa foi a oração de Cristo, tá? Então, não só foi para aquele tempo,
tá? Como os falam aí, tá? Aí o que mais, pessoal? Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, você não sabe que você se faz amizade com esse mundo, você está fazendo inimizade contra Deus, porque esse mundo está sendo dominado pelo príncipe desse mundo. Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Então, tá aí, pessoal, tá? Tiago, o irmão de Jesus, que falou, tá? E se ele está dizendo, está dito, é verdade. É o quê? Salmo 9, versículos 7 e 8. O Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então, ele está governando. Então, esse Deus está aí governando, julgando com justiça. Tá? O que mais? Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo em que nele vive, pois foi ele que estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Então, tudo aqui é de Deus, tá, pessoal? Tanto visível como o invisível, tudo é de Deus, tá? Aí o que mais? Salmo 89, versículo 11. Os céus são teu, a tua também é a terra. Então, céu, a terra é de Deus. Fundar-te o mundo e tudo que nele existe. Então, fundar-te tudo e tudo que nele existe. Então, até você foi criado por Deus, tudo é criado. Visível e invisível, tá? João 1, 9, versículo 10. Está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todo homem. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, ele está falando de quem? De Cristo. A palavra se fez carne, veio ao mundo, né? E o mundo foi feito por intermédio de Cristo, mas o mundo não conheceu. Tá? Então, todo aquele que tem conhecer a Cristo, intimidade, ele é de Cristo. Tá? Que mais? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o ser humano que ele queria que se aproximasse dele. Tá? Esse é o mundo dos homens, não o mundo que ele criaste. Então, ele colocou tudo aí no mundo para o homem. Tá? Mas o homem entregou a quem? Satanás. Ele está dominando agora. Então, 1 Coríntios 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos espírito do mundo. Então, o mundo tem um espírito aí, que é o maligno, né? Mas o espírito procede de Deus. Então, o espírito de Deus. Então, todo aquele que é desperto, que em Cristo, ele tem um espírito de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, para que a gente entenda que tudo foi dado gratuitamente por Deus, para a gente usar aqui. Tá? Então, por isso que a gente tem o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo. Tá? Quem está com o Espírito do mundo é Espírito do engano. Aí, Colossenses 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize em filosofia vã e enganosa, que se fundamenta nas tradições humanas e no princípio alimentar deste mundo. Então, no princípio alimentar de Satanás. Porque quem está no mundo é o espírito de Satanás e não em Cristo. Então, não deixe que essas pessoas escravizem você, porque ele está levando você para o maligno, tá?
Está levando você para as trevas. Então, todo aquele que fica negando que Cristo, né, não tem Cristo, a frequência de Cristo não quer levar você, ele está com o espírito do engano, o espírito que está aí no mundo. São espírito de engano. Tá? E os apóstolos dizem que ele não recebeu o espírito do mundo, recebeu o espírito que vem de Deus. Tá? Ao que mais? João 16, versículos 7 e 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para você. Então, o Espírito Santo, né? Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito de Deus que convence, tá, pessoal? Do pecado, porque o homem não crê em mim. Então, todo aquele que não crê em Cristo, ele já está condenado. O Espírito está tocando. Então, esse cara está dizendo que Cristo não crê em Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai. Então, vai fazer justiça porque ele vai para o Pai. E vocês não verão mais, e vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, os apóstolos não vão ver. E do juízo, porque os príncipes deste mundo já está condenado. Então, quem é o príncipe desse mundo? Vou pegar as 2 cervejas, viu? Satanás. Tá? Ele está dominando as mentes. Aí o que mais? João 15, 18 e 19. Se o mundo odeia, tem em mente que me odiou. Olha o que Cristo fala. Se você pertence ao mundo, ele o amaria como se fosse dele. Todavia, você não são do mundo, mas eu escolhi tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, todo aquele que se sente que não está colocado aqui no mundo é porque não é, você não pertence ao mundo, você não tem um espírito desse mundo. Você tem um espírito de Deus, tá? E precisa se voltar para Deus. Aí ele vai, João 12, 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, você viu que ele disse que ele tinha que ir para que fosse feito o julgamento do príncipe deste mundo, que é Satanás. É o príncipe dessa era, né? Que está governando aí, está enganando as pessoas. Então, todo que tem espírito do mundo aí, tá? Tem um espírito do engano. Quer tirar você do espírito da verdade de Cristo. Tá? Aí João 17, 14. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo o odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Então, ele deu a palavra aos apóstolos, tá? Que é através dessa palavra que a gente está lendo agora. João, tá? A gente está lendo aqui João, que é um dos apóstolos de Cristo. Então, ele deu a palavra, que eles dizendo que eles não eram desse mundo. Como também eu não sou. Então, estava orando para Deus guardar tanto ele e aqueles que iam crer no que fosse escrito pelos apóstolos. Tá claro, tá claríssimo, tá, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, 58 minutos. Nossa, passou muito, né, pessoal? Mas agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.